Olá, boa noite a todos e a todas, né? Com muita satisfação que estou aqui, né, para abrir a noite desse evento do Reconcitec. Quero agradecer imensamente a organização desse evento, que já se configura como um evento de praxe de organização da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e que vem somando esforços para que as produções das diversas áreas da Universidade do Recôncavo da Bahia sejam apresentadas, sejam socializadas e que a produção do conhecimento ela se dê também nesses encontros dialógicos que o Reconcitec se configura. Bem, eu sou a professora Beth Alcoforado, eu sou assistente social de formação, doutora em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, e estou aqui para mediar o debate de hoje. Né? Teremos a participação da professora Marcela Silva, né, que daqui a pouquinho ela vai estar entrando, que vai discutir conosco o conservadorismo e o projeto ético-político do serviço social, um debate necessário. É interessante vocês que estão nos assistindo agora que discutir o conservadorismo no serviço social é de suma importância, não só para a gente poder compreender como o conservadorismo ele gestou, ele esteve presente na gestação da formação da profissão do serviço social, mas como ele também permeia, né, ao longo dessa trajetória histórica que a formação tem, que a profissão tem, né? Mais de 80 anos. E a produção da professora Marcela, a partir do seu doutorado, vem contribuir sobremaneira para que vocês possam compreender como essa categoria conservadorismo ela se apresenta e ela tem um rebatimento direto com o nosso projeto ético político. Então, a todos vocês, estudantes, professores, pesquisadores, curiosos, enfim, todos vocês que estão aqui conosco hoje, eu peço que fiquem bem atentos e atentas para que toda a explanação da professora Marcela possa servir de um processo de formação e que a gente vai abrir, sim, para o debate assim que ela apresentar fazer sua fala, apresentar sua palestra e mostrar para a gente, né, compreender esse processo que relaciona conservadorismo e o projeto ético político. Eu gostaria de chamar para o estúdio a professora Marcela Mari, né, e apresentá-la a vocês, que eu acho que vocês já conhecem de carteirinha, mas é muito bom apresentar uma colega que tem um trabalho fantástico e que precisa conversar com a gente sobre o que a gente está produzindo. Nós fazemos muitas coisas interessantes, seja na Universidade do Recôncavo da Bahia, na UPE, nas diversas IES, e às vezes a gente fica tímida no sentido assim de não colocar o que a gente produziu das nossas teses de doutorados ou dissertações de mestrados para fora. É importante que os nossos colegas de trabalho, professores, alunos, pesquisadores, conheçam também a nossa produção acadêmica. Né? E aí eu gostaria de chamar a professora Marcela para compor essa noite comigo. Seja bem-vinda, querida. Quase que eu não lhe vejo, né? Mas essa semana. Então, para quem aqui está nos assistindo não conhece a professora Marcela Silva, ela é assistente social de formação, doutora em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena 2 grupos de estudos bem interessantes, que são exatamente serviço social na educação e envelhecimento populacional. Quem não conhece os grupos da Marcela, por favor, entre em contato com ela no outro momento, porque é importante vocês participarem dessa discussão, tanto do serviço social na educação, quanto a questão do envelhecimento populacional, que é algo que chega a nos assustar hoje, de compreender como é que o envelhecimento está chegando no Brasil, um país que foi tantas vezes definido como um país de jovens, e as políticas públicas, né, e as formações ainda não estão atentas para essa realidade, né? A gente precisa chamar a atenção a isso. Bem, a professora Marcela vai ficar com vocês para poder apresentar o conservadorismo e o projeto ético político no serviço social, um debate necessário, e em seguida a gente vai ter espaço para abrir para debate, não vai ter, Marcela? Claro. Vamos aqui para isso. Perfeito. Então, pronto, a professora Marcela vai apresentar um slide. Eu gostaria de pedir a quem está aqui nos apoiando que coloque o slide. Ok. Ótimo. Pronto. Gente, e eu vou ficar nos bastidores ali assistindo e aprendendo com você. Obrigada, meu bem, muito obrigada. Queria agradecer, né, a presença da professora Beth aqui. Beth, além de ser uma profissional que eu admiro, é uma amiga, e a gente, em serviço social, precisa aprender a dar valor, né, a essas pessoas que aparecem na vida da gente para, de mãos dadas, né, produzir coisas bastante interessantes. E aí, professora Beth,
num casamento entre a UPE e a UFRB. A gente tem um canal Social em Foco, que muitas de vocês que estão aqui acompanhando a gente agora no Reconcitec, nesse 8º Reconcitec, também já conhece. Então, boa noite a todas e todas que estão aqui no YouTube acompanhando a gente. Eu queria assim, fazer coro com o que a professora Beth falou. Muitos de nós, né, temos nossas teses de doutorado, nossa dissertação de mestrado, vocês estudantes, TCCs de vocês, e vocês e nós não divulgamos. O que eu vou socializar com vocês hoje assim, são as informações, algumas das informações que eu construí estudando o conservadorismo e o projeto ético-político do serviço social através das nossas produções científicas que foram científicas e de categoria, que foram alvo da minha tese de doutorado, tá bom? Então, na verdade, o que eu vou trazer aqui para vocês são muitas provocações acerca da nossa compreensão de conservadorismo, da nossa compreensão do projeto ético-político, e, sobretudo, não se trata de uma conversa para converter ninguém a coisa alguma. A gente, quando produz ciência calcada no sentimento humano, a gente deve distribuir o que a gente encontrou e permitir que as pessoas usem, né, brinquem, utilizem o que a gente encontrou de informação e tenham a sua própria visão acerca do mundo a partir das informações que receberam. Por isso que eu vou pedir a vocês aqui que copiem esse link aqui dessa live, né, dessa palestra, mas é uma live, e socializem para que o maior número de pessoas possam também ter acesso às informações. E quem está chegando aqui, diz aí de onde né? De que cidade está vindo a gente, se é profissional, se é estudante, tudo isso é importante. Então, eu vou conversar com vocês alguns tópicos da minha tese de doutorado e que eu resumi um pouco, um pedaço dela, falando sobre conservadorismo e projeto ético-político, que é um debate necessário. Pode passar. Bom, eu sempre começo assuntos delicados, e esse assunto é um assunto muito delicado para a nossa categoria, com essa música, que é a música Disparada. E ela diz o seguinte: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Então, mesmo que eu não agrade vocês nas minhas considerações, por favor, prepare o coração para ouvi-las. Isso é importante. Pode passar. Bom, a minha trajetória, né? Eu fui formada por um currículo que não estava nas diretrizes curriculares da ABEPS, que são novas, né? E nós tínhamos, eu me formei, só para vocês terem uma ideia, eu me formei, era teoria, metodologia e história do serviço social separado. Hoje, a partir da orientação das diretrizes curriculares da ABEPS, que é um dos elementos do nosso projeto ético-político, você tem a disciplina de FHTM. Tudo bem? Eu tenho algumas especializações, uma delas foi oferecida pelo conjunto Cefiscres e ABEPS, né? E dessa especialização saiu uma das minhas inquietações desde a graduação, que era a compreensão do que é o projeto ético-político para a categoria, não para os documentos, não para as instituições que nos representam, mas como é que cada assistente social no chão vive isso. E aí saiu esse livro, né? Foi meu segundo livro escrito, que é a materialização do projeto ético-político, pela editora Papel Social, que é o produto, né, da investigação que eu fiz, da especialização que eu fiz. Lá tem um TCC, e esse TCC foi transformado nesse livro. Eu acabei sendo aprovada em 2 doutorados, um de educação e de serviço social. Optei pelo doutorado de serviço social, porque naquele momento, aqui pela UFRB, e aproveito para agradecer, né, a PPGCI envolvida nisso, e os colegas, né, que estavam aqui, inclusive muitos já doutores, que por entenderem a importância
do doutorado para todos os professores, eu entrei como mestre, muitos colegas meus entraram como mestres no curso de serviço social e hoje todos nós somos doutores. O DINTER foi feito para que a gente pudesse ter uma pós-graduação em serviço social, né? A gente não conseguiu isso ainda, mas a gente vai conseguir, com fé em Deus, em algum momento. Então, eu fiz essa escolha e dentro dessa escolha eu já sabia que eu queria discutir o projeto ético-político. Então, a escolha pelo serviço social e pela temática que eu fiz é porque é muito pouco discutido. Nós temos frases largadas, né, nas nossas discussões, algumas frases escritas em nossos textos, mas a gente não discutiu o projeto ético-político e a gente não discute o conservadorismo. O conservadorismo hoje, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas o conservadorismo hoje ele é muito mais em oposição a alguma coisa do que a gente entender a consistência dele nele mesmo. Bom, e eu queria preencher algumas lacunas, né, que eu via na trajetória da nossa história do serviço social. Pode passar. Bom, ainda vindo a trajetória, eu queria discutir o que era a defesa do nosso projeto, né? E como é que eu ia discutir isso dentro da tese de doutorado. Então, eu desenvolvi alguns tópicos. Primeiro, entender que existe a disputa no discurso dentro do serviço social, né? E eu queria entender como era essa disputa. Eu percebi que a questão do projeto ético-político tem muito a ver com o nosso campo científico. Tá? Tive que mexer com a categoria hegemonia para entender como é que isso acontece. E tive que me debruçar sobre a formação dos intelectuais do serviço social, porque eu tinha uma inquietação. Eu sempre achei que o projeto ético-político ele era oriundo do pensamento dos intelectuais do serviço social, e não de uma demanda da base. Então, eu tive que estudar isso, né, para ver se isso era verdade ou não. Então, eu tive que trazer também, na defesa do meu projeto, a discussão dos elementos formadores, né, tanto do conservadorismo quanto do projeto ético-político, e utilizei uma série de fontes de pesquisa que me ajudassem a unir todos esses elementos. Pode passar. Eu gosto muito de música e de poema. E quando eu estruturei o pensamento, né, para poder fazer a escrita, eu me lembrei de um poema de Ferreira Goulart, em que ele diz o seguinte: no mundo há muitas armadilhas, e o que pode ser refúgio pode ser armadilha, e o que pode ser armadilha pode ser refúgio. No mundo há muitas armadilhas, e é preciso quebrá-las. O que eu queria, e o que eu quero dizer com esse poema de Ferreira Goulart, é que a gente precisa compreender tão fortemente o conservadorismo e o projeto ético-político para que a gente não torne eles nem refúgio, nem armadilha. Pode passar. Bom, eu coloquei aqui em baianês essa expressão, cutucações iniciais. O que estava mexendo comigo quando eu fui discutir esse tema? Onde e como a discussão sobre esse tema estava naquele momento. Eu defendi a minha tese de doutorado em 2018. Eu percebia que havia uma imprecisão muito nebulosa dos termos. Ainda hoje, eu acho que a gente utiliza de uma forma muito equivocada o termo conservadorismo e, alguma forma também, de forma nebulosa, o termo projeto ético-político. Como eu acho que a gente usa de forma nebulosa também o termo autonomia relativa. Então, eu disse, não, a gente tem que aprofundar nisso aí para resolver. Fiz uma discussão lá sobre a diferença no mesmo circuito daqueles que estão na ponta, que é a maioria, e daqueles que não estão. Muitos colegas não gostam dessa divisão, né? Mas eu acho que essa divisão, observando o bom e velho Marx, essa divisão existe. Existe. Existe até porque a gente está no modo de produção capitalista e as coisas são escalonadas mesmo. Então, nós temos um grande número de profissionais que produzem diretamente os serviços, os benefícios,
e os atendimentos diretamente à comunidade de trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas. E nós temos um grupo de assistentes sociais que fazem parte da categoria, mas que não estão nesse front direto. Então, a gente precisava dar visibilidade a isso. Entendi que essa minha discussão remetia também à discussão da compreensão da formação profissional, da própria história do serviço social e da formação de pensadores. Que tudo isso, dentro do serviço social, não está fora das relações sociais de produção e reprodução que a gente vivia. E aí eu constatei que a gente sabe muito pouco sobre o que é conservadorismo. E aí a gente tem um pensador de origem, que é Emily Burke, e um pensador atual, que é um filósofo inglês chamado Scruton, que eu li muito, porque ele se diz conservador e explica o que é o conservadorismo. Hoje, meus amores, tudo que está em oposição àquilo que a gente acha que é o projeto ético-político, a gente chama de conservador. Então, a minha grande constatação foi: sabemos muito pouco do que é esse conservadorismo e ao que ele se dedica. Se a gente for lá na origem, Emily Burke fazia uma crítica, quanto mais, à Revolução Burguesa, que foi a Revolução Francesa, que foi uma Revolução Burguesa. E ele fazia altas críticas, né, àquela estrutura de Estado que estava se inaugurando, e fazia observações dizendo que o modelo anterior, e aí quando a gente fala do modelo, a gente fala de todas as matizes que esse modelo organiza e funda e define societariamente, que aquele outro modelo anterior, ou seja, o modelo dos reis, era muito melhor, tinham coisas que precisavam se manter, e que a inovação da Revolução Burguesa na Revolução Francesa estava quebrando com isso. Então, na origem, os conservadores eram contra os burgueses lá na história da Revolução Francesa. É óbvio que os termos se ajustam e se modificam por conta da história. E eu não vou dar conta disso agora aqui, mas estou dando esse nome desses dois pensadores para que vocês possam, inclusive, pesquisar e conhecê-los um pouco mais. Pode passar. E aí eu peguei um fragmento da atualidade do pensamento conservador, que é o que Scruton traz para a gente. O Scruton diz o seguinte: as tradições que os conservadores defendem têm a relevância de uma história bem-sucedida. O que quer dizer que essas tradições, são o resto palpável de algo que prosperou, e não o fato mais recente numa série de começos ineficazes. Finalmente, as tradições, apontam para algo durável, algo que sobrevive e dá sentido aos atos que dessas tradições, surgem. Um bom livro para se ler de Scruton é O que é o conservadorismo. Você consegue, inclusive, encontrá-lo já em PDF disponível aí nas redes sociais. E isso, gente, não é campanha para que nós nos tornemos conservadores. Isso é campanha para que a gente entenda o que a gente está falando quando a gente chama alguém ou algo de conservador. Pode passar. Bom, no eixo do primeiro capítulo de discussão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu fui buscar, na forma com que os intelectuais se formaram, entender um pouco como é que a intelectualidade que formou o serviço social se originou. Então, eu discuti lá um pouco do campo científico e sua dinâmica, trouxe elementos de Bourdieu. Eu discuti lá a formação dos intelectuais no Brasil, trouxe Miceli para discutir comigo. Discuti o que eram os intelectuais orgânicos, aí eu trouxe Gramsci para discutir comigo. E dentro do campo científico, eu trouxe alguns elementos, né, que Bourdieu me ensinou a pensar. Eu discuti o que são os agentes, o que são as instituições, o que é o capital cultural, o que é o capital simbólico. E muitas pessoas sabem que eu sou de origem e de existência marxista. E foi um ensaio interessante aprender o que Bourdieu pensa sobre essas coisas. E aí fui ver
o lugar da academia, entendendo esse lugar da academia como um jeito burguês de promover o pensar. Isso é academia. É a gente que quer que a academia seja outra coisa. E aí vale ressaltar que, nesse sentido, a UFRB, as estratégias do Reúne, a interiorização da universidade mexem com esse lugar social da universidade e da academia como espaço burguês, né? Nós aqui na UFRB, nós temos filhos e filhas de trabalhadores, os próprios trabalhadores e trabalhadoras, majoritariamente negros, majoritariamente do campo da pobreza, e essas pessoas estão desenvolvendo pensamentos bem diferentes. Isso é ocupar esse território de uma academia que, ainda que tenha estrutura burguesa, o conteúdo dela está virando essa academia. Isso é muito importante. O Reconcitec mostra isso para a gente. Podemos passar, por favor? Bom, o que eu achei, somando todos aqueles, né, teóricos lá? Primeiro, tem um imbricamento aí da formação da intelectualidade brasileira associada ao Estado. Tudo bem? Toda a nossa trajetória de pensadores brasileiros estão muito associados ao projeto de Estado que a gente tinha. O avanço do ensino superior, como um braço do Estado, né? As academias, o pensamento científico do Brasil, vieram muito para legitimar algumas questões necessárias no campo da reprodução social do que o Estado necessitava. E a gente tinha as classes dirigentes, elas tinham uma formação muito específica e muito distante dos desejos dos trabalhadores e trabalhadoras, muito mais próximos dos desejos e da estruturação do Estado, né, que estava se formando e se desenvolvendo no Brasil. Pode passar. Bom, já no capítulo 2, e aqui, gente, eu trouxe de propósito isso para vocês, para dar um tira-gosto para vocês dos elementos que estão envolvidos dentro da discussão do que é o conservadorismo e do que é o projeto ético-político do serviço social. E aí vocês lá vão escolher, podem pegar a minha tese lá no link, né, da UFRJ e aprofundar mais. Mas, por favor, fiquem aqui, façam perguntas, eu tendo competência para responder, eu vou estar aqui com vocês. Nesse segundo capítulo, eu também tive eixos, né, de discussão. Então, eu queria discutir quem eram os intelectuais, quem eram as instituições, como é que foi a história do serviço social no Brasil e desenvolver um ponto de vista. Então, eu peguei lá a trajetória do serviço social brasileiro, discuti a teorização do serviço social, discuti o que a gente chamou de movimento de reconceituação e essa questão da virada, né? Que virou uma sessão de debate lá, o que é que virou, quem virou, como virou, para onde virou. Então, ficou uma discussão interessante, eu convido vocês a lerem. De novo, resgato a história da atuação profissional e a história da formação profissional muito ligada, não só atuação como formação, muito ligada ao Estado, e o serviço social veio se aproximando do Estado de tal maneira que colou com ele. Tanto é que, na contemporaneidade, muitos de vocês não conseguem pensar o trabalho da assistente social fora de uma estrutura estatal, fora de uma estrutura institucional de política pública. Por isso que tem tanta coisa acontecendo aí com a galera que está desenvolvendo o serviço social autônomo. A gente teve uma experiência brasileira de ruptura, né? É bom que se diga isso, porque às vezes, quando a gente estuda o serviço social, fica parecendo que todo mundo rompeu ao mesmo tempo, e não é. A gente não pode nem garantir isso por dentro, né, das formações, que todos os profissionais romperam. E aí eu acho que a gente convive muito com o conservador e alguma coisa do projeto ético-político, mesmo com as diretrizes curriculares da BEPS, mesmo com o nosso código de ética e mesmo com a lei de regulamentação. Então, que são os 3 elementos que sustentam, né, o projeto ético-político. Eu acho que a gente convive muito mais com práticas conservadoras, e aí eu estou falando práticas conservadoras realmente abrangentes, né, de uma forma bem abrangente, do que com formas mais próximas do que o projeto ético-político sinaliza. Então, e a gente teve uma mistura histórica, né? Os intelectuais, a classe dirigente e a academia, né?
Então, eu acho, e essa mistura aí, eu estou vendo no meu pós-doc que vai estudar isso, eu acho que isso dá uma cara muito específica para esse embate entre conservadorismo e projeto ético político no Brasil. Pode passar? Bom, o que eu achei, né? Quando a gente vai estudar o serviço social, o pessoal lá do FKTM, né? A gente chega lá na discussão de ruptura que Zé Paulo Neto, com muita delicadeza e com uma precisão cirúrgica, ele chama de intenção de ruptura, né? E aí, essa intenção de ruptura, eu chamei lá de um certo momento de transição e que virou uma transposição. Beleza? E essa transposição, eu acho que a gente perdeu uma consistência discursiva, teórica muito forte. Em que momento histórico a gente está discutindo essas coisas? Né? No próprio movimento de reconceituação brasileiro, a gente discute isso, e eu considerei como marco original dessa transposição o próprio movimento de reconceituação. Então, a gente tinha práticas que no movimento de reconceituação a gente olhou para trás e disse isso aqui é tradicional, isso aqui é conservador. Né? E nós ainda não tínhamos no movimento de reconceituação o que hoje a gente chama de projeto ético-político. Então, veja que o que a gente chamou de conservadorismo foi olhar para trás e dizer aquilo nós não queremos. A questão é quem foi que disse que aquilo nós não queremos. Né? Pode passar. Bom, o que eu usei de fonte para basear as minhas reflexões, fonte de pesquisa para basear as minhas reflexões? Eu não vou me demorar muito aqui para a gente não perder o tempo do debate. Eu quero muito ouvir vocês para que vocês possam me dizer se esse caminho de discussão, de compreensão, de entendimento toca a compreensão de vocês de alguma forma. Para que todos saibam, eu peguei as revistas Serviço Social e Sociedade, de 2006 a 2016, todos os trabalhos dos CBAs, foram 4 CBAs, todos os trabalhos de 6 INPEs, e todos os relatórios dos encontros nacionais da categoria, que foram 11 encontros, no período de 2006 e 2016. E fui olhar como é que estava sendo tratado o tema conservadorismo e o projeto ético-político. Por que isso? Porque eu tinha uma suspeita lá atrás de que essa não era uma discussão da base, desse grupo maior que está no front do trabalho. E que essa discussão era muito acadêmica e que a gente precisava ver como é que os nossos pensadores, os nossos intelectuais estavam tratando isso e como isso se espraiava no cotidiano profissional. Pode passar. As 2 tabelas que eu vou mostrar aqui para vocês, elas estão lá na tese, vocês podem ler com mais tranquilidade. Aqui tem várias tabelas lá, eu só trouxe 2 para a gente entender. De 2006 a 2016, a gente teve 4.682 trabalhos nos CBAs. 2,09% deles falavam do projeto ético-político. 0,53% deles, nem 1%, tratava do termo conservadorismo. E aí cabe aqui uma relevância importante. Não é ter no título, é desenvolver aquilo, é trazer os elementos daquilo, é debater aquilo. Só 0,17%, menos de 0,5%, discutiam os 2 em relação. E depois eu detalhei por ano o que cada um, o percentual em cada um. Pode passar. No INPES, fiz o mesmo trabalho, só que em INPES a gente tem de 2 anos, né? Então, de 2006 até 2016, foram 6.067 trabalhos. Desses 6.067 trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social, 0,60%, menos de 1%,
tratavam do projeto ético-político. Um pouco menos tratava do conservadorismo, e só 0,14% tratavam da discussão de ambos. Pode passar. Quais foram meus achados? E aí, gente, me perdoe por uma questão de tempo mesmo, por isso que eu peço a vocês, leiam lá a tese, não precisam concordar com ela, mas leiam. Eu acho que tem elementos muito interessantes para estudantes e profissionais, para a gente pensar um pouco essa relação entre conservadorismo e projeto ético-político. Nós temos poucos pensadores do conservadorismo e do projeto ético-político, dentro e fora do serviço social. Nós temos muito pouco pensador do conservadorismo e do projeto ético-político. Nós deveríamos ter mais. Principalmente porque, embora a nossa categoria, como qualquer outra categoria, esteja inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, nós temos um carimbo que nos diferencia, que é o projeto ético-político. Mas a gente não forma para o projeto ético-político. O projeto ético-político é nosso instrumento. Né? Alguns pensadores dizem assim, não, mas é uma utopia. Eu me lembro de uma colega nossa, numa atividade local, que disse que o projeto ético-político é de vanguarda, e uma outra colega se chateou muito com isso. E a gente não estava nem discutindo essas coisas que eu estou discutindo hoje aqui com vocês. Mas o projeto ético-político, ele precisa ter um corpo mais adensado. Né? Bom, existe baixa produção sobre essas temáticas. Os registros não sinalizam uma preocupação com essa disputa, porque o que a gente mais escuta em serviço social é que nós estamos em disputa, o conservadorismo com o projeto ético-político. Se estamos em disputa, onde a gente está vendo visibilidade disso? Uma disputa que não seja meramente verbal. Por isso que no início eu chamei para vocês, nós temos talvez uma disputa, e ainda que assim, muito pouca, no campo discursivo. Existe uma confluência entre os pensadores e os dirigentes da categoria. E aí eu me perguntei na tese, por que isso? Por que os dirigentes da categoria são os pensadores? Tem um bocado de achado lá interessante, depois vocês veem. Achei também que existe um suposto saber do que é o conservadorismo. Então, a gente tem frases chavões que a gente repete, mas elas não estão cheias de informação. E a gente precisa colocar informação nisso. Existe uma confusão, que é uma confusão histórica, né? O serviço social ele veio, ele trocou, entre aspas, de dono, né? A igreja era dona do serviço social, agora o Estado é dono do serviço social. Mas o grande problema é quem é o dono. Né? A gente continua com donos, a gente continua com as tutelas. Lá na tese eu fiz uma discussão sobre isso. As políticas públicas, por conta dessa aproximação do Estado, elas acabam sendo o fim do trabalho do assistente social e não o meio do trabalho, aí usando meus alunos aí de processo de trabalho, eles, quando a gente estuda processo de trabalho, né, o objeto do serviço social, os instrumentos e meios, os produtos, os resultados. Então, essa trajetória que eu desenhei para vocês aí, esse caminhar do serviço social para dentro do Estado, acabou com construindo essa questão aí das políticas públicas. E a origem continua, o que está alimentando um pouco essa inconsistência de debate sobre o conservadorismo e o projeto ético-político. Uma dicotomia entre teoria e prática, que ainda tem muita gente que acredita que existe isso. E aí eu vou evocar uma filósofa, Hannah Arendt, em que ela discute que não existe, é impossível ter essa dicotomia entre teoria e prática. O que a gente tem dicotomia é entre discurso e praxis. A praxis é teoria e prática junto. Meu marido Marx diz que a prática é o princípio da verdade. Então, nós somos o que nós fazemos. A gente pode chegar no nível de coerência fantástico que o que nós fazemos é o que nós falamos. Mas ainda temos hoje um grande campo de incoerência
que nós falamos uma coisa e a nossa praxis, que é o que nós fazemos, e o que nós fazemos é carregado de teoria, é outra. Pode passar. Bom, outra frase de um pensador que eu sugiro a vocês que leiam é uma crônica chamada Para Maria da Graça. E Paulo Mendes Campos diz essa frase: viver é falar de corda em casa de enforcado. Veja a delicadeza que é viver. Né? É muito difícil viver. E falar do projeto ético-político, falar dos achados que eu encontrei, felicidade com a intensidade da dialética no mundo concreto. Vamos embora passar? Bom, eu não gosto de considerações finais, né? Então, eu faço reflexões transitórias, porque foram achados de uma pesquisa, eu não vou dogmatizar o que eu achei, mas a gente precisa refletir sobre os achados que a gente faz na pesquisa. Primeiro é que a gente não sabe o que é o conservadorismo. Do mesmo jeito que a gente não sabia direito o que era esquerda. Então, muita gente virou de esquerda na época da ditadura só porque estava em oposição à ditadura. E aí os ditadores olharam para ele e disseram: você é comunista. Só porque você discorda de mim. E não porque aquela pessoa vivia de acordo com as estruturas, queria acabar com o modo de produção concentrado na mão dos proprietários e queria compartilhar a riqueza. Não! A pessoa foi chamada de comunista e de esquerda só porque discordava dos donos do poder. Não está lembrando uma coisa de agora, gente? É tanta gente não gostar, por exemplo, do atual presidente não me coloca no campo da esquerda. Me coloca no campo do bom senso, mas não me coloca no campo da esquerda. Perfeito? Do mesmo jeito que gostar do presidente não coloca a pessoa no campo da direita. A direita ela tem uma estrutura, a esquerda ela tem uma estrutura. Não é uma coisa tão superficial assim. Bom, essa não é uma preocupação da base, né, essa questão. E aí, entendendo o que é a manifestação da base, todos esses elementos que eu peguei para estudar, são produtos da base. Bom, o conservadorismo ele é um projeto ético-político da burguesia, da atual burguesia, não da origem, mas da atual burguesia. E deve ser estudado como tal. O projeto ético-político do serviço social carece de um adjetivo. Porque todas as orientações, elas têm em si uma consistência ético-política, que pode não ser boa, a gente pode não concordar, mas o ético-político ele é uma estrutura. A gente precisa adjetivar qual é o nosso projeto ético-político mesmo. Embora esteja expresso lá nos nossos princípios, que a gente não é a favor dessa ordem societária e a gente luta por outra, a gente precisa explicitar isso um pouco mais. Temos o conservadorismo e temos o conservadorismo para o serviço social, que foi uma outra coisa que eu achei e coloquei, inclusive, como indicativo de continuidade da pesquisa, porque me parece que o serviço social, e aí é uma limitação linguística, tá, gente? Eu falo serviço social, parece que todo mundo hegemonicamente pensa igual no serviço social. Mas o que os discursos oficiais chamam de conservadorismo no serviço social nem sempre se encaixam com o que a estrutura chama de conservadorismo, tá? E a gente precisa estudar os dois. Não há pecado nenhum em ter isso. A gente conseguiu mostrar que o surgimento do projeto ético-político do serviço social ele vai marcar, né? Ele vai consolidar o que o próprio serviço social chama de conservadorismo. E aí, a semente disso é lá os exercícios de ruptura que começam com o movimento de reconceituação na nossa história.
Existe a polissemia do termo conservadorismo, que atesta uma via única de compreender o projeto ético-político. A gente chama muitas coisas de postura conservadora, de conservadorismo dentro do serviço social, e aí eu acho que isso prejudica um pouco a gente entender o próprio projeto ético-político da gente, né? O que não é o projeto ético-político é o conservador, e essa é uma forma muito rasa de entender o nosso projeto ético-político e de entender também o conservadorismo. Pode passar. Existe um imbricamento do serviço social com o Estado nas mais diversas funções, criando as condições de discussões por cima. Eu acho que a gente, e aí, de novo, eu louvo a UFRB, porque a gente precisa parar de reproduzir, e eu acho que a UFRB faz isso quando faz o Reconcitec, parar de produzir conhecimento de uma forma elitista, que é o que eu chamo aqui de fazer condições por cima. Existem algumas pessoas que pensam e as outras pessoas que executam. Não. Algumas falências nas mais diversas profissões, eu acho que tem a ver com isso aí. As discussões, elas não podem vir por cima, mesmo que esses por cima sejam as instituições que nos representam, elas só nos representam. E para representar, elas precisam conhecer as nossas demandas da ponta, né? Elas precisam conhecer o que está no burburinho do cotidiano profissional, elas precisam dar sentido para isso, e não o contrário. Elas dizerem o que a ponta tem que fazer. E aí eu não estou falando das nossas instituições de serviço social, não, estou falando de qualquer instituição, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. No campo científico, há uma certa disputa pelo discurso. Eu diria no campo científico e no campo acadêmico. Há um pouco essa disputa. Até porque muitas vezes a gente não suporta o diferente, né? Na academia e fora dela, a gente tem os malditos. Aquelas pessoas que não concordam com alguma coisa ganham carimbo de conservadores, né? Eu já fui chamada de conservadora, eu já fui chamada de bolsonarista, inclusive na Assembleia do CRES. Só porque você discorda. Então, veja como a gente precisa avançar na compreensão do que é a dialética, né? Do que é a diversidade, que é um valor tão caro para o nosso projeto ético-político, para a nossa formação como profissionais. Então, a gente precisa discutir isso mais, estudar isso mais, né? Para que a gente não use expressões para, como fala, inclusive, Bourdieu, né? Distinguir as pessoas, né? Definir lados, criar oposições rasas, né? Oposições não dialéticas. A gente precisa melhorar nisso. São dois movimentos de institucionalização, o da profissão e da formação, que não foram concomitantes. Isso foi uma coisa que eu achei que é interessante, mas não é meu campo de interesse agora para estudar, mas é uma coisa que apareceu, que a pesquisa me mostrou, achei bastante interessante. Há muita confusão entre as políticas públicas, direito e projeto ético-político. Não são problemas sentidos pela categoria, mas que são problemas que estão dentro do fazer da categoria e a gente não está percebendo. De novo, o movimento de reconceituação e a intenção de ruptura, e a ruptura foi com o quê? Né? E aí eu de novo, louvo a inteligência cirúrgica do professor Zé Paulo Neto, em colocar o termo intenção. Né? A coisa não se materializou, ela é uma intenção ainda. E a gente precisa saber a intenção de ruptura com o quê? Sem usar um jargão, sem usar um nome para tamponar. Né? E sem fazer isso, a gente consegue ver umas coisinhas que a gente não via antes. Quando a gente tampona, quando a gente diz assim, não, fulano é conservador, pronto, acabou a conversa, né? Essa prática é conservadora, acabou a conversa. E qual é a outra prática?
que não é a conservadora? Me diz aí. Quais são as características de uma prática não conservadora? Né? E o conservadorismo e o projeto ético-político eu botei lá como discursos flutuantes na nossa vida diária como profissional. Porque o colega que está lá tocando o PAIF no CRAS, e eu posso estar equivocada, quem estiver aqui acompanhando me diga se eu estou equivocada ou não. Carol, obrigada, meu bem, saudades suas também. Esse colega, será que ele olha para a política pública que ele está executando para o PAIF e diz assim, aqui tem elementos conservadores, aqui tem elementos que não são conservadores, e ele sabe discernir entre os dois? E quem tem que discernir é ele. É ele que tem que discernir. Porque é ele que está tocando aquela política ali. Beleza? Próximo. Bom, quais são as portas abertas, né, que essa pesquisa sinalizou? A gente tem 2 conservadorismos lá, o de dentro e o de fora, né? Tem um da base e outro da academia, e eu ousadamente coloquei lá do Estado, que é o Estado que regula, né? Regula as políticas públicas, regula o ensino superior, né? Regula quem vai ser professor ou não, quem vai ter doutorado ou não, quem vai ter mestrado ou não, né? O serviço como profissão precisa discutir mais o conservadorismo de forma mais consistente e o projeto ético-político. Dentro da formação, a gente tem que tomar cuidado com a noção de automatização e naturalidade, de adesão ao que não se estuda como praxis. Então, a gente não estuda o conservadorismo, só diz que ele existe. E aí, não se fala mais nada sobre isso. E lá no final, a gente quer que o estudante não seja conservador. Eu tive até numa oficina da BEPS essa semana, um debate muito, muito legal com muitos colegas das UFAs, né, das Unidades de Formação Acadêmica da Bahia, e eu falei isso, eu tenho, não usei esse termo lá, mas vou usar aqui, eu tenho gastura desse negócio de transversal. A gente só vai conseguir ser transversal em alguma discussão quando todos os colegas tiverem um respeito muito grande e, dentro do respeito, dominar questões básicas de muitas questões, da diversidade das questões. Aí a gente vai poder ter uma discussão transversal. Então, essa ideia de que, não, ética é transversal, projeto ético-político é transversal. Não é. Para ser transversal, precisa ter as pessoas que acreditem naquilo, com fundamento. Então, tem muitas coisas que a gente diz que são transversais na formação que eu, particularmente, acho que a gente não as tem como transversal. Não está claro, a não ser no discurso, o que é o projeto ético-político e conservadorismo, e sem consistência. É sempre naquela forma assim, binária, isso aqui é o certo, isso aqui é errado, isso aqui é conservador, isso aqui é projeto ético-político. E quando alguns alunos cutucam a gente como professor, você fala, não, mas isso aqui não é para agora, isso aqui... Tanto é que lá dentro da tese eu faço uma discussão muito mais centrada nos princípios éticos do que no projeto ético-político. Para alguns alunos aqui, há muitos anos atrás, a gente fazia uma pegadinha, quando o pessoal era do primeiro semestre, mandava eles irem na biblioteca e pegar o projeto ético-político. Os meninos ficavam doidos rodando atrás desse projeto ético-político, e foi por causa dessa pegadinha e das minhas dúvidas que saiu esse livro aqui. Esse livro aqui, que foi o primeiro livro que se discutiu sobre isso. Depois desse, muitos outros pensadores escreveram livros sobre o projeto ético-político. O primeiro, eu me orgulho de ter sido da minha autoria com a minha orientadora, Gilca Carrera, que foi minha orientadora nesse TCC, lá na especialização. E a gente não avança sem ter pessoas que acreditem no potencial da gente. E Gilca acreditou no meu potencial. Obrigada, viu, Gilca? Quem for aluno dela ou foi, ou trabalha junto com Gilca, por favor, diga isso para ela. Onde se expressa nos processos de trabalho a adesão ou compreensão ao projeto ético-político? Aonde se expressa isso? Como é que a gente vê o projeto ético-político? E no currículo, eu acho que a gente fez a troca de algo denso por algo ainda fluídico, né? E aí é uma discussão que eu faço em relação às diretrizes curriculares
da nossa categoria que são boas e que precisam ser levadas a sério. A gente não pode pegar as diretrizes curriculares da BEPS e usá-las quando der. Ou a gente banca que tem que ser daquele jeito e luta por isso, ou a gente vai continuar formando meio projeto político, meio conservador, e vai ter que se haver com isso. Né? Não vai poder culpar ninguém depois. Pode passar? Meu Deus. Aqui são as referências, algumas que eu usei bastantes, muitas referências, então eu usei Barroco, usei Bourdieu, usei Gramsci, usei Yamamoto, usei Miceli, usei Neto, usei Vasconcelos, peguei o material do CBAS, do INPES, a Revista Serviço Social e Sociedade e os relatórios dos encontros nacionais da categoria. Pode passar. E muito obrigada. E estou aqui para conversar com vocês, espero que vocês queiram trocar alguma figurinha comigo, e eu sugiro a vocês realmente que possam ler a tese de doutorado que eu escrevi. E vai ser um prazer debater aqui com vocês. Muito obrigada. Abri aqui o áudio. Nossa, que aula! Que aula! Que aula! Eu aprendo muito quando eu fico assim, ouvindo as minhas colegas falarem, minhas amigas falarem, apresentando as suas produções. Mas é importante, Marcelo, que eu achei assim, muito bacana assim, os teus achados de estudos, essa confusão que a gente tem mesmo com o termo conservadorismo. Não é? O que é conservador é tudo que não presta, o que eu não quero, é o que eu rejeito. Né? E quando o Zé Paulo Neto ele coloca que a etapa de intenção de ruptura é uma intenção, a intencionalidade é uma proposição de mudança, essa mudança só se é efetiva se houver uma mudança não só de consciência intelectual, mas de classe, né? E também uma consciência econômica, no sentido assim de dizer que base econômica eu quero me manter, né? Eu quero ter. Né? Por isso que é uma intenção. Essa materialização, essa ruptura, ela vai se dar requerendo outros elementos que o serviço social ainda não encontrou. Né? E que o que é que nos chama muito a atenção? Quando a gente coloca, o serviço social está voltando a ser conservador, instituição A, B ou C, projeto A, B ou C. A gente tem que ver o seguinte, essas proposições, elas não fogem muito do que foi construído, alinhavado nesses 80 anos. Né? E a gente precisa saber esse confronto, essa ruptura, essa resistência, essa possibilidade de mudança, ou essa intenção de mudança, ela vai se dar exatamente para que proposição? A gente precisa saber, ter isso muito claro. Né? E aí eu acho importante, porque, assim, se a gente for ver alguns elementos da nossa formação, eu pego, por exemplo, o código de ética da nossa profissão, ele é um primor. Ele é um primor, se a gente quiser entendê-lo no campo teórico. Agora, como é que a gente consegue transmutar esse código de ética para o chão do cotidiano? Está entendendo? E quando você estava falando isso hoje, eu estava lembrando que eu acabei de dar uma aula agora à tarde sobre a questão do serviço social, direitos reprodutivos e aborto. A primeira coisa que se coloca no nosso código de ética é o respeito ao humano, é a não discriminação, é o acesso às políticas públicas. Né? E a gente, quando vai se deparar com essa questão dos direitos reprodutivos e sexuais e o recorte do aborto, parece que o mundo acabou. A gente não consegue colar, não consegue alinhavar o código de ética que orienta a nossa profissão, que deveria orientar a nossa prática nesse aqui e agora, com a realidade concreta. E aí, o que é que se pauta? Se pauta o quê? As orientações morais, valorativas, que vai fazer com que o profissional dê a sua canetada final, e muitas vezes destituindo a outra de um direito à saúde. Né? Então, assim, quando você consegue fazer essa trajetória, essa incursão teórica que foi belíssima, né? Mostrando exatamente essas várias facetas do conservadorismo, e como é que esses conservadorismos, quando tem um só conservadorismo,
Não tem um só, tem vários conservadores. Como é que eles vão ele permeia o processo formativo, né, do serviço social, de outras profissões, ele permeia o cotidiano, ele permeia as relações econômicas. Né? Então, tudo isso você conseguiu identificar aí de maneira primorosa, né? E eu acho que a gente precisa retomar esse debate. A academia ela ainda é muito incipiente esse debate. Né? Isso eu digo com a minha realidade de quase 30 anos de sala de aula. Vixe Maria, estou ficando velha. Mas é isso, Beth. Uma das coisas que eu achei importante dar visibilidade é que como isso não é uma preocupação. Então, como não é uma preocupação, como as pessoas pensam conservadorismo, ele vira um dogma, ele vira um carimbo, mas sem muita consistência, sabe? Vira uma questão de fé. A minha grande preocupação no estudo... É como se fosse um estigma, né? Isso! E nesse estigma, há um rótulo que é o conservadorismo, e o estigma é não presta. Mas o que é que se quer conservar? O que é que se quer manter? Por isso que eu peguei esses dois polos, né? Peguei lá Burke, que vai fundar essa ideia de conservadorismo, e peguei esse Scruton, que para mim foi muito legal estudá-lo. E eu acho assim, quando a gente estuda no serviço social conservadorismo, quem são os autores que você estuda? Para explicar o que é conservadorismo. Para exemplificar. Se a gente pegar para. Teve uma pessoa que disse assim: pelo amor de Deus, não vai discutir política, não, né? Eu achei ótimo, né? Achar que é conservador é do partido A, do partido B é para frente, né? Somos tão mais conservadores quanto a distância do céu e a terra. Mas uma coisa que é importante é a gente entender, pegando essa questão do conservadorismo e na sua acepção, o que eu quero conservar? Eu quero conservar, pegando no campo político, os direitos sociais, as conquistas que a população pobre já teve, né? Eu quero conservar os direitos trabalhistas, que foram longas conquistas, né? Isso eu quero conservar. E a gente tem um projeto aí, pegando para o campo desse cenário político, que quer destituir essas conquistas, não quer conservar. Ele não quer fazer só uma intenção de ruptura, não, ele quer fazer uma destruição do que já foi conseguido. Né? Pois é, então assim, são essas coisas, Beth, que você está trazendo, e que bom que você conseguiu ver isso no que eu falei. Espero que os colegas que estão aqui acompanhando também tenham tido a oportunidade de fazer as suas reflexões. Para isso serve um espaço como esse do Reconcitec. A gente precisa estudar muito para dentro do serviço social. Não é uma produção endógena que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para a gente estudar como o método em Marx pede. Certo? Estudar os objetos em sua concretude histórica, relacionados com a totalidade social. A gente precisa fazer isso. Porque eu penso que a nossa profissão corre riscos também, como todas as profissões correm, não é só a nossa. A gente está num momento muito delicado da humanidade, então tá tudo que era sólido está se desmanchando no ar, né? Então, o que a gente precisa é ganhar consistência para os enfrentamentos do debate. Reduzir alguma coisa, ela é conservadora ou ela é progressista do projeto ético-político, é pouco. Eu tenho que saber os elementos. A grande falta que o serviço social tem hoje é a retomada das discussões com profundidade. A gente arranha a superfície de muitas coisas. Eu costumo ver aluno, né, dizer, não, porque a totalidade, singularidade, particularidade, parece um mantra. Aí eu pergunto, o que significa isso? Me traduz, no chão do cotidiano, o que é essa totalidade, essa particularidade, essa singularidade? Sim, aí, no aqui e agora. Como é que tu, no atendimento, você vai entender a singularidade ou particularidade ou totalidade? Né? Como é que é isso aí?
Porque fica essas coisas de jargão, 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 jargão. E aí o que eu acho muito pobre é essa superficialidade, né, das teorias. Eu acho que a gente precisa voltar. Né? Eu fiz agora há pouco um curso de marxismo, né? Depois de tanto ler Marx, e fazer um curso de marxismo na UniOeste, um curso online. Nossa, teve muita coisa que eu li e que reli, que eu disse, nossa, eu não pensei isso naquele momento que eu li. Agora é outra história. Agora a gente precisa retomar os clássicos, minha gente. A gente precisa retomar os clássicos e fazer o contraponto com quem está produzindo atualmente e que vai beber dos clássicos para poder produzir coisa boa, né? Até para confrontar. E outra coisa, Beth, pegando isso aí que você está falando, trazendo para esse campo nosso, né, da sala de aula, não adianta chamar de tradicional sem explicar o que é. Sim. Que fica parecendo assim, é o que a gente quer agora e o que a gente queria antes. Então, o que a gente quer agora é tal coisa. E aí, o que a gente queria antes virou tradicional. Então, E aí, o tradicional é sinônimo de conservador. Mas eu pergunto, quais os elementos do conservadorismo naquela prática tal? Uhum. E aí a coisa fica rasa, né? Para os alunos, Sim. então, para os alunos que estão acompanhando aqui a gente, da cesta básica, não é para fazer. Tal coisa não é para fazer. Tal coisa não é para fazer. Aí eu cheguei num debate um dia e falei para as pessoas, tá todo mundo sabendo o que não é para fazer. Me diz aí o que é para a gente fazer. Uhum. Porque a gente está sabendo muito o que não é para fazer. Mas o que é? E aí a gente tem esperado essa postura que, para mim, é contra ao que a gente coloca como eixo da nossa profissão. Os trabalhadores e trabalhadoras, seus filhos e filhas, sabem o que querem. Uhum. E a gente precisa ouvi-los. E se tivermos outras informações para que a gente possa orientá-los e debater com eles, a gente precisa fazer isso. Mas a gente chegou no momento em que não podemos generalizar, né, para todas as colegas, que é uma outra coisa que eu ainda quero estudar mais, que é essa coisa que o projeto ético político é um pensamento hegemônico. Não sei não, porque para que alguma coisa seja hegemônica, ela precisa de consciência. Assim, essa questão da hegemonia do processo ético político, eu não tomei, assim, não tomo ele como hegemônico, não. Assim, eu não vi essa discussão. Eu acho que até o seguinte, a perspectiva crítica do projeto ético político não faz parte da hegemonia da categoria. A gente tem que ter muita clareza, né? Nós temos uma categoria diversa, né? Uma categoria com formação diversa, intelectual, cultural, e que muitos não coadunam, né? Eu acho que essa questão do projeto ético-político que foi estruturado e que foi aprovado pela categoria presente, como é que ele chega nessa base, tá entendendo? Eu acho que essa base, muitas vezes, não dialoga. Mas quando se coloca assim, a hegemonia, eu até entendi o que você quis dizer, mas se coloca assim, a hegemonia naquele momento de discussão, né? Se existia contradições para essa proposta, essa contradição ela foi minoritária, tá entendendo? Se a gente for pegar o processo democrático, como se discute, como se produz as questões de categoria, né? Agora, imaginar que todo pensamento, toda categoria isso aí a gente tem que se enganar, não existe. Não É existe. isso. Não existe. É aquela história, se eu pegar, por exemplo, na política, eu não votei nesse cidadão que está aí, mas eu respeito enquanto, né, gestor, porque ele foi democraticamente eleito. Ele vai ser democraticamente destituído. Tá? Aí eu respeito mais ainda esse processo da democracia. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Né? Quando se elege determinado governador, prefeito ou vereador, poxa, eu não queria esse cara lá. Mas como a população, a média, votou, a democracia é isso. Né? Agora, a gente tem que entender que é necessário o serviço social se aprofundar em determinadas categorias. Né? E essa questão da categoria do conservadorismo que você traz aqui à baila, ela é importantíssima para a gente compreender. Até para saber do que está se tratando, do que está falando, não está jogando discurso à toa. Né? E outra coisa, Beth,
que eu acho que a gente precisa melhorar enquanto categoria, né? Eu acho que a nossa categoria, e aí eu trago um pouco isso da tese. Eu fui lá nos seminários e vi quantas pessoas estavam participando de cada seminário que defenderam. Tem um pouquinho de 33, 32, 19, né? Poucas coisas. Aí, quando a gente estudou os seminários de serviço social, quando a gente vê, tinha uma muquequinha de gente que foi importante, participou da história, orientou a formação e a prática profissional. Eu não estou desqualificando. Veja como a gente tem uma forma binária de entender, né? Quando você faz uma crítica a alguma coisa, vem lá uma gama de gente que diz que você está desqualificando, que você está sacrificando a profissão. É um negócio... É louco. É louco. Então, assim, o que eu estou tentando dizer, e aí na tese eu trago dados, os dados que eu consegui encontrar, é que a gente precisa, inclusive enquanto categoria, eu acho que o projeto ético-político precisa disso, a gente precisa rediscutir algumas coisas. Rediscutir. Não é se vai ter ou não vai ter projeto ético-político, mas a consistência do projeto ético-político. Como é que ele está se expressando lá nos planos de curso, né? Como é que está discutindo isso? Porque as pessoas perguntam assim, como é que tem assistente social votando numa pessoa lá, no atual presidente? Eu digo, eu sei explicar isso. É ver como está sendo debatidas as coisas na graduação. Agora, eu faço até um exemplo dessa questão de quando você coloca da hegemonia pegando a questão da maioria. Quando a gente chama, todo mundo mete o pau nos CREs, porque os CREs cobram não sei o que, que é uma parcela alta, tarará, tarará. Aí não disse, eu digo porque eu fui do CRES, Paraíba. Aí quando você chama a categoria para discutir mensalidade do conselho, sempre estão presentes as mesmas pessoas. A categoria não vai lá. Né? Quem compõe a categoria não vai lá para discutir isso. Discute nos corredores dos hospitais, dos CRAs, dos CREAs, da escola, tudo mais. Mas não está lá. Né? Ou outro ponto muito importante a ser deliberado, né? Numa reunião de conselho, e que não está lá. Né? Pois é, o que a gente precisa... Aí eu fico me perguntando se a formação está dando elementos para que os sujeitos entendam o que é participação em trabalho de base. Ontem, na reunião que a gente teve da BEPS, eu falei isso. Eu disse, olha, no campo do documento, no campo discursivo, está tudo bem nos projetos de formação. Está tudo ok. E por que eu estou trazendo os projetos de formação, né? Que a gente até fala os PPCs do curso, né? Que é o projeto pedagógico do curso. A gente fala equivocadamente, porque pedagogia é a parte da educação que estuda como as crianças aprendem. Né? Deveria ser o projeto andragógico do curso, porque isso dá aula para adultos. Mas, assim, por que eu estou jogando tinta nisso? Porque o desenvolvimento da categoria começa com o desenvolvimento da formação. Quem carrega a história da categoria para frente é isso. Se a gente forma pessoas com verbetes sem consistência, as pessoas podem ser pegas por mensagens dúbias, né? Porque elas não sabem realmente a diferença, consistência de direita e de esquerda, de conservador e progressista, não consegue reconhecer nos nossos partidos quem é conservador e quem é progressista. E não adianta só falar que fulano é progressista. Dá para entender, gente? A gente precisa ter consistência. E isso faz parte da constituição da profissão. Então, senão a gente começa a criar nichos de excelência. A discussão da hegemonia, eu não avancei para isso na tese, mas os nichos de excelência acabam fundando as pessoas que são os pensadores, os intelectuais, e a gente pode não estar acolhendo algumas coisas que estão acontecendo na base. Eu acho que teve muito isso nesses últimos 10 anos da gente. Estava acontecendo muita coisa na base e a intelectualidade não pegou. Tem essa pergunta do Marcos aí que eu acho que é importante. Um presidente que tira a verba da educação e quer transformar as universidades públicas em particular
e que se diz conservador, faz uso correto do termo? O que a senhora acha? Não, conservadorismo a gente associa muito à privatização. Nós temos um presidente privatista. Única e exclusivamente para servir interesses da classe burguesa. Nenhum Estado vai se acabar, gente. O que tá em jogo, e é por isso que ele mexe nas verbas da educação, o que está em jogo é acabar com uma porção do Estado que oferece serviços públicos. Uhum. Mas o Estado financiador das grandes riquezas, esse Estado nunca vai se acabar. Isso também tem a ver com conservadorismo e projeto ético político, porque a gente estuda muito pouco as características da burguesia e as formas dela se manifestarem, e muito menos ainda a gente estuda o que são as formas dos trabalhadores, quem são eles? Nós, trabalhadores, quem somos nós, né? E como eles devem se auto-organizar. Como a gente não estuda isso e não faz disso uma praxis, a gente imputa características, por exemplo, conservadoras, a fazer de uma pessoa que não tem consistência teórica para ser conservador. Então, conservador não é um fazer café com pão. Conservador tem uma intencionalidade. Um conservador não vai querer acabar com o Estado individual de direito. O conservador vai querer prestar bons serviços. Então, a gente tem... E com isso eu não estou fazendo propaganda para que a gente seja conservador, não. Estou dizendo elementos que fazem parte dessa estrutura de pensar conservadora. Né? O que quer se conservar, o que você bem colocou no início, Beth. O que se quer se conservar, por que se quer se conservar e a quem isso serve. E com isso não faço propaganda para o pensamento conservador, não, gente. Eu estou dizendo os elementos, até para a gente corrigir. Se vocês olharem bem, principalmente meus alunos que me acompanham, eu não uso esse termo conservador para as coisas que a maioria das pessoas usam. E por quê? Porque eu fui estudar lá o que é o conservadorismo. A inconsistência, a perseguição aos trabalhadores não é uma tônica do pensamento conservador. Mesmo porque o pensamento conservador sabe que sem os trabalhadores ele não tira mais valia. Então, ele tem uma outra lógica de exploração. Né? Então, a gente não pode chamar um presidente que tira a verba da educação de conservador. Ele não é conservador. Ele é privatista e burguês. Conservador, ele não é. Precisa estudar muito para ser conservador. Precisa desenvolver muitas outras características para ser conservador, para ter essa característica conservadora. Certo? Eu queria só registrar aqui uma fala de Ivana, que eu achei que ela falou. Está confusa? Não, outra. São os negros, negros, pobres e filhos do invisível saindo do lugar que a burguesia nos colocou para impor o nosso lugar onde quisermos, e principalmente nas universidades, na academia de letras. Pois é. Eu penso, Ivana, que os negros, os índios, os pobres, os velhos, e a minha cachaça, né? Todos aqueles que são discriminados, né, na sua existência e são determinados abaixo da média, todos eles têm lugar no mundo. E não é esse. Uhum. Não é esse. Quando a gente diz, por exemplo, gente, que nós, assistentes sociais, somos adeptas do projeto ético-político, quando a gente diz isso, a gente não persegue uma colega de trabalho. A gente não puxa o tapete dela. A gente não acusa. A gente olha o coletivo. A gente não mistifica, não desqualifica, seja coisa individual. A gente não mente. A gente não quer destruir os outros. O que está lá nos princípios do nosso código de ética, que alimenta, o nosso código de ética é um dos alimentos, né, do projeto ético-político. Está lá.
Você quer uma nova ordem societária perseguindo a pessoa? Você quer uma nova ordem societária dizendo eu estou certo e o outro está errado, então bora matar o errado? Foi assim a história inteira. A história inteira é a história de pessoas que foram mortas, que foram lesadas, que foram separadas, né? Subtraídas da história, invisibilizadas, como o Ivana bem colocou. Então, vocês querem saber, dentro e fora da academia, se alguém está seguindo o projeto ético-político ou se alguém está sendo conservador? Vamos estudar o projeto ético-político e suas características. Não é o discurso, é o que as pessoas fazem. E vamos estudar o que é o conservadorismo e suas características. A gente chega em serviço social a achar que porque a pessoa é religiosa, ela é conservadora. Basta ser religiosa para ser conservadora? Basta seguir uma certa tendência religiosa, e aí você é conservadora. Se você segue outra, você não é. Veja como a gente simplifica demais. Superficializa a discussão. E isso não ajuda nem a formação, nem a atuação profissional. O exercício profissional fica maculado, porque as nossas análises ficam muito superficiais. Tem um livro que eu aconselho muito, né, nessa leitura, até porque os nossos alunos eles ficam querendo pegar o projeto ético-político, né? Pegar, como se pega o código de ética. Tem um livro da Bia Bramides, né, que é o projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro, Ruptura com o Conservadorismo, que ela mostra de maneira grandiosa como esse processo todo ele foi construído, né? Detalhes, inclusive fazendo uma leitura conjuntural das várias etapas do governo, pega o governo FHC, pega o governo Lula, pega todos os governos, chegando até o governo Lula só, e mostrando todo esse processo, né? Que é importante que a gente consiga trabalhar esse texto dela com os nossos alunos, que até porque é o seguinte, a Bia ela tem um recorte sindicalista, né? Muito fantástico, que embora ela seja dentro da academia, da PUC São Paulo, ela não deixa de ser a B do sindicato, né? Ela está sempre no sindicato. Então, essa coisa assim, ela não saiu do chão da fábrica ainda, eu costumo dizer para ela. Então, a gente precisa compreender, né, essa construção toda. Eu acho que aconselho a vocês esse livro dela, que vai nos ajudar muito a compreender essa trajetória que o serviço social passou, não, está passando, né? Porque a gente ainda não se encerrou. E tem muita coisa ainda para a gente construir. Mas aí eu aconselho essa incursão nas categorias de análise. A gente precisa compreender cada categoria de análise que a gente vive falando a cada dobrada na esquina. Seja conservadorismo, seja progressista, transformador, singularidade, particularidade, totalidade, né? Praxis, né? A gente fala praxis como se tivesse um espirro. O que é isso? Né? Então, a gente precisa compreender. Essas categorias são categorias basilares. E quando a gente pega, introjeta, aí a gente sabe o que está fazendo, o que está falando. Aí se torna praxis mesmo. Né? Eu estava aqui enquanto você falava, Beth, eu concordo com vocês. A gente tem alguns pensadores em serviço social que tem, inclusive, pouca circularidade dentro da academia. Eu falo pouca porque tem algumas pessoas que a gente conhece de fala, né? Só fala. Mas a gente precisa, inclusive, trazer ela para o canal Social em Foco, trazer Bia para ela conversar com a gente, falar esses bastidores da história, que são muito, muito importantes. Eu coloquei, gente, lá no YouTube agora o link lá da UFRJ, que tem a tese na íntegra. Não precisa concordar com nada não, viu, gente? Só precisa ler e se incomodar. Se vocês ficarem incomodados com a leitura, tá ótimo. Se ficarem incomodados com a minha fala aqui, também tá ótimo. Porque a gente precisa aprender a ter uma experiência concreta de dialética, né? A gente fala muito de diferença e diferente, divergência, e a gente quer acabar. Não tem nada mais conservador do que querer acabar com quem não pensa igual a você. Isso é muito conservador. A forma mais ordinária de se entender o conservadorismo é essa. Então, a gente precisa
ter a experiência concreta de começar a construir. Isso é bom para a trajetória da profissão. A gente precisa começar a construir, principalmente a gente que é professor, dar elementos para os alunos para que eles possam contribuir fortemente para o desenvolvimento da profissão, porque o desenvolvimento da profissão é feito pela base. Uhum. Não é feito por outra instância, é feito pela base. E as outras instâncias devem reverberar o que a base está, para onde a base está indo, né? Os orientais, o pessoal da monitoria está dizendo, faltam 2 minutos. Os orientais dizem o seguinte: a gente deve deixar as pessoas fluírem e quem tem tempo de conhecimento tem que ser as margens do rio. A gente não pode determinar o rio, né? O quão profundo ele é, quão caudaloso ele é, mas todo rio tem margem. Então, a gente, enquanto professores, enquanto membros de instâncias representativas da categoria, a gente precisa ser boas margens para que os meninos que passam por nós, né, e meninas, possam desenvolver a profissão. E a gente aprender com eles também, né? Pois é, eles têm muito o que ensinar. Que é isso aí. Isso eu digo assim com todo orgulho que eu estou hoje, depois de ter lido um TCC, que eu fui lançada a orientar sobre a questão da bissexualidade, né? E que nossa, que coisa primorosa, né? Eu vou depois socializar com você o link para que no dia da defesa das meninas vocês possam, que tiver interesse, assistir. Porque ela coloca o seguinte: elas são a favor do rótulo, o rótulo para construir identidade. Então, nada de gostar de gente, né? Tem muita coisa, alunos produzem muitas coisas boas. Eu falei isso ontem para os meus alunos, como eu estou acabando a minha participação no Reconcitec hoje, eu queria deixar essa mensagem para os alunos, sabe, Beth? Não duvidem de vocês podem produzir coisas fantásticas. E nós que somos professores, a gente está aqui para ser um trampolim entusiasta para que vocês possam se projetar, porque são vocês que desenvolvem a profissão. Vocês são 40, 50 na sala de aula, a gente, professor, é um só. E vocês, quando saírem, vão desenvolver a profissão. E vocês vão desenvolvê-la com consistência se vocês estudarem, confiarem que vocês fazem, produzirem pensamento e virem aqui falar, virem no Reconcitec falar, virem nas lives falar, se manifestarem e aí aprenderem. Eu queria agradecer, Beth, a sua mediação, suas contribuições. A gente está aqui fazendo o link, né, fazendo a cola da UPE com o FRB. A gente já tem uma cola lá nas quintas-feiras no canal Social em Foco, que eu também convido vocês a participarem. Tem aqui a TV UFRB, que tem muita coisa que a UFRB, são muitos campos, muitos cursos, muitos professores. A gente precisa partilhar conhecimento, né? Então, queria agradecer as pessoas que ficaram com a gente até agora, os 2 monitores. Obrigada, viu, os meninos que ficaram conosco até agora. Pedir a quem está nos acompanhando que pegue o link dessa live e espalhe para que as pessoas possam conhecer. Coloquei para vocês aí o link da tese lá, que está na base de dados da UFRJ. Querendo, leiam. O que eu falei aqui é uma coisinha pequena, né? Peço desculpa se em algum momento ficou confuso, viu, Ivana? O que eu falei, porque a gente tem que pegar uma coisa grandona que a gente escreveu, botar um negócio pequenininho, às vezes a gente dá uns pulos assim históricos, mas é por conta do tempo. Mas deixa o gostinho de querer saber mais, aí você vai dar uma lida. E aí eu estou querendo publicar a tese, espero que a gente consiga. Não sei se esse ano ainda consigo, mas vou tentar. E agradecer ao pessoal da Reconcitec, né, das pró-reitorias envolvidas no Reconcitec. Ivana, obrigada. Que a gente valorize esse produto, né, que é o Reconcitec, que é um patrimônio já da universidade. Parabenizar todos os professores e professoras que escreveram trabalhos, fizeram os minicursos, fizeram palestra, fizeram mesa redonda. Então, a pujança da universidade são as pessoas. O maior patrimônio da universidade são as pessoas. E é por isso que, quando mexem com os direitos das pessoas, a gente está atacando o coração da universidade. E a gente que está aqui acompanhando, uma mensagem. A gente tem eleição daqui a pouco.
A universidade é uma instituição pública, com servidores públicos. Presta atenção em quem vocês vão votar. Quem protege o servidor público ou quem desprotege a estrutura pública de serviços? Né? Ou quem quer conservar essa estrutura pública e o respeito ao que é público, ou quem quer privatizar esse processo. Isso aí. Então, tá vendo como a gente, às vezes, usar o termo conservador tem seu lugar estratégico? E para quem ficou em dúvida, eu gostaria de dizer que... Olha uma coisa que aconteceu hoje de manhã que foi fantástica. Eu gostaria de dizer que o mini curso que a gente deu hoje de envelhecimento populacional, dizendo que envelhecimento tem cor, raça e tudo mais, gênero e tudo mais, foi 13, viu? O número do mini curso foi 13. Para quem tiver alguma dúvida do que nós estamos falando aqui, e respeitando quem pensa diferente, mas pedindo que quem pensa diferente, bora estudar. Mas eu queria fazer antes de Por favor, você que manda. Eu queria colocar o seguinte, pegando essa questão em cada espaço que eu estou participando, eu estou fazendo muito essa fala. Eu acho que assim a gente tem que ter clareza que o voto ele é individual. Ele é uma comunhão de você quase com o divino, quando você chega na frente daquela maquininha para votar. Mas as consequências do teu voto são coletivas. Verdade. Então, a gente tem que pensar que o voto é meu, né, o meu direito, mas esse meu direito tem respingo para a população inteira. Então, pensa nisso com carinho quando vocês estiverem diante da urna no dia 30 de outubro. Obrigada, Marcela, pelo carinho, pela acolhida. Quero agradecer a toda a equipe que compõe o Reconcitec, que organiza esse evento, né, que é esplendoroso já, com 8 anos de estrutura. E dizer que esses encontros eles são fundamentais para que a gente possa ver o quão a gente produz, o quão a gente faz e desenvolve conhecimento e faz tanta coisa, peito e borda, além, né, das arengas universitárias, mas tem muita coisa boa que a gente pode fazer e pode trocar. E a universidade pode ser algo mais leve. Que assim seja sempre. Meus amores, muito obrigada, viu? Obrigado, Marcos, obrigada. E vão vendo as coisas do Reconcitec, gente. Vão vendo que tem muita coisa boa acontecendo aí. Boa noite. Obrigada, viu, Beth? Muito obrigada.